Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a sua vida, em muitos aspectos, pode ser um eco de dores que você não se lembra, de palavras que nunca foram ditas e de histórias que a sua mente insiste em recontar, sem que você perceba. É uma sensação sutil, quase invisível. Você conhece alguém novo e por um instante, tudo parece diferente. A conexão é forte, as conversas fluem e uma esperança silenciosa começa a crescer no seu peito. Você se entrega, mostra o seu melhor, abre o seu coração e, no fundo, uma voz sussurra: dessa vez vai ser diferente. Mas então, o padrão se revela. A mesma distância emocional que você já conheceu, as mesmas desculpas que você já ouviu, a mesma sensação de que você está se esforçando sozinho, amando por dois, tentando preencher um vazio que não é seu. E quando o fim chega, ele tem o mesmo gosto amargo de sempre, o mesmo gosto da última vez, e da vez anterior, e de tantas outras vezes que você já perdeu a conta. Você se olha no espelho e a pergunta queima por dentro: por que isso sempre acontece comigo? Será que existe algo de errado em mim? Estou fadado a repetir os mesmos erros, a escolher as mesmas pessoas, a sentir a mesma dor para sempre? A verdade é que você não está louco e não está amaldiçoado. Você está preso num loop invisível, uma repetição silenciosa que acontece nas profundezas da sua mente. Porque a sua história não começou no seu primeiro encontro, mas na sua primeira ferida. E hoje, nós vamos entender por que essa ferida continua a ditar as regras do seu coração. E mais importante, como você pode finalmente começar a reescrever o seu próprio destino. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Imagine a sua mente como um iceberg. A pequena parte que vemos acima da água é a sua consciência. São os seus pensamentos, as suas decisões, as suas vontades. É o eu que você apresenta ao mundo. O eu que diz: eu não vou mais aceitar isso. Ou, da próxima vez farei diferente. Mas abaixo da superfície, escondida na imensidão escura do oceano, está a maior parte do iceberg, a sua mente inconsciente. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, foi um dos primeiros a explorar essa profundidade. Ele descobriu que essa parte submersa da nossa mente guarda tudo aquilo que não conseguimos encarar. Nossos medos mais profundos, traumas de infância que pensávamos ter esquecido, desejos reprimidos e, principalmente, as dores que foram tão intensas que a nossa mente, para nos proteger, as trancou a 7 chaves. O problema é que nada que é trancado no inconsciente fica realmente parado. Essas memórias, essas emoções continuam vivas. Elas não falam a nossa língua, a língua da razão. Elas falam a língua dos símbolos, dos sonhos, dos atos falhos e, acima de tudo, da repetição. Essa força que nos compele a repetir cenários dolorosos é o que Freud chamou de compulsão à repetição. É uma das forças mais misteriosas e poderosas da psique humana. Não é uma escolha consciente. Ninguém acorda de manhã e pensa: hoje eu vou procurar alguém que me desaponte exatamente como meu pai me desapontava. Ou vou sabotar essa oportunidade de emprego da mesma forma que sabotei as outras. Pelo contrário, nós lutamos contra isso. Nós prometemos a nós mesmos que não vamos mais cair na mesma armadilha, mas a compulsão à repetição é como uma correnteza invisível. Ela não se importa com a sua força de vontade. Ela te arrasta de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido seja um lugar de sofrimento. Por quê? Porque para o nosso inconsciente, o sofrimento familiar é mais seguro do que a felicidade desconhecida. É um paradoxo cruel. A mente não está tentando nos fazer sofrer de propósito. Ela está tentando, de uma forma distorcida, curar uma ferida antiga. Ela nos coloca de volta na cena do crime, na esperança de que, desta vez, o resultado seja diferente. É como se o nosso inconsciente dissesse: ok, daquela primeira vez, quando você era uma criança e se sentiu abandonado, você não tinha poder para mudar a situação. Mas agora você é um adulto. Vou recriar esse cenário de abandono e talvez, desta vez, você consiga fazer com que a pessoa fique. Talvez desta vez você consiga ser amado. Talvez desta vez você consiga vencer. E assim, sem perceber,
Você se vê atraído por pessoas que são emocionalmente indisponíveis, distantes ou críticas. Não porque você goste de sofrer, mas porque a sua mente inconsciente reconhece nelas a oportunidade de finalmente consertar o passado. Você se torna a pessoa que cuida demais, que se esforça demais, que perdoa demais, na tentativa desesperada de transformar aquela pessoa na figura que nunca teve, alguém que te veja, que te valide, que te ame incondicionalmente. O problema é que essa batalha está sendo travada no palco errado e com os atores errados. A pessoa à sua frente não é o seu pai ou a sua mãe. Ela tem as suas próprias feridas, os seus próprios padrões. E o seu esforço sobre-humano para mudar o outro é, na verdade, o choro daquela criança interior que só queria ter sido amada como era. Esse loop não se manifesta apenas nos relacionamentos amorosos. Ele aparece na sua carreira, quando você se vê preso em empregos onde se sente desvalorizado, repetindo a mesma dinâmica de não ser bom o suficiente que sentia na escola. Ele aparece nas suas amizades, quando você atrai pessoas que se aproveitam da sua boa vontade, reencenando um padrão de ter que comprar o afeto. Ele aparece na sua relação com o dinheiro, talvez com um padrão de autossabotagem que sempre te deixa no limite, recriando uma sensação de instabilidade que marcou a sua infância. Para nos proteger da dor de reconhecer esses padrões, nossa mente utiliza outra ferramenta poderosa: os mecanismos de defesa. São estratégias inconscientes para distorcer a realidade e nos poupar do sofrimento. Um dos mais comuns é a negação. É quando você olha para todos os sinais de que um relacionamento é tóxico, mas diz a si mesmo: ele não é tão ruim assim, ou ela vai mudar. Você se recusa a ver a verdade porque encará-la seria admitir que, mais uma vez, você caiu no mesmo padrão. Outro mecanismo é a projeção. Isso acontece quando você acusa o outro de algo que, na verdade, é seu. Por exemplo, você pode ter um medo profundo de abandono e, por isso, acusa o seu parceiro de ser desapegado e distante, quando, na verdade, é você quem está, inconscientemente, criando distância para se proteger da dor de ser deixado. Você projeta o seu medo no outro para não ter que lidar com ele dentro de si. Existe também a racionalização, que é a arte de criar desculpas lógicas para comportamentos ilógicos. Você termina um relacionamento fadado ao fracasso e diz: não era o momento certo, ou nossos caminhos eram diferentes. Você cria uma narrativa aceitável para não ter que olhar para a verdadeira razão, a compulsão que te levou a escolher aquela pessoa em primeiro lugar. Esses mecanismos são como neblina. Eles nos impedem de ver o caminho com clareza. Eles mantêm o loop funcionando porque nos convencem de que o problema está sempre do lado de fora, no outro, nas circunstâncias, no destino, nunca dentro de nós. Aconteceu isto com Roberto, um homem que parecia ter tudo para ser feliz. Tinha um bom emprego, era inteligente, carismático, mas a sua vida amorosa era um deserto. Aos 40 anos, ele só havia tido relacionamentos curtos e fracassados. A história era sempre a mesma. Ele conhecia uma mulher, se apaixonava perdidamente, vivia uma fase intensa e, de repente, a mulher se afastava. Ele ficava arrasado, sem entender o porquê. Em sua mente consciente, ele era a vítima, o homem de bom coração que sempre era abandonado. Ele culpava as mulheres dizendo que eram complicadas ou indecisas. Mas o que o inconsciente de Roberto estava fazendo era outra coisa. Na sua infância, Roberto teve uma mãe muito presente, mas também muito ansiosa e superprotetora. Ela o amava, mas o sufocava. Quando ele começou a adolescência e tentou ter a sua própria individualidade, sua mãe entrou em pânico, com medo de perdê-lo. Ela o manipulava emocionalmente, fazendo-o sentir-se culpado por querer ter a sua própria vida. Inconscientemente, Roberto desenvolveu uma equação perigosa. Amor é igual a sufocamento. Intimidade é igual a perda de liberdade. Então, o que ele fazia? Ele se apaixonava por mulheres incríveis, mas no exato momento em que a relação começava a ficar séria, quando a intimidade real batia à porta, seu inconsciente soava um alarme ensurdecedor. Ele começava sutilmente a se sabotar. Tornava-se mais crítico, mais distante,
criava pequenas discussões por nada. Ele não percebia, mas estava empurrando a outra pessoa para longe. E quando ela, finalmente cansada daquela dinâmica, decidia ir embora, Roberto sentia uma dor imensa, mas também um alívio secreto. A profecia se cumpria. Ele era abandonado. Isso confirmava a sua crença de que não era digno de amor, mas ao mesmo tempo o salvava do perigo da intimidade sufocante que ele tanto temia. Roberto estava preso num loop criado para protegê-lo de uma dor antiga, mas que o condenava a uma solidão perpétua no presente. A história de Roberto é a história de muitos de nós. Mudam os personagens, mudam os cenários, mas o roteiro invisível é o mesmo. É a mulher que só se apaixona por homens comprometidos, recriando um triângulo amoroso que reflete a sua luta pela atenção de um pai ausente. É o homem que busca mulheres frágeis e problemáticas para salvar, porque na sua infância ele se sentia impotente para salvar sua mãe de um relacionamento abusivo. É a pessoa que não consegue dizer não, que agrada a todos, porque aprendeu que o seu valor estava condicionado a ser útil e a não incomodar. Nós somos assombrados pelos fantasmas do nosso passado, e o primeiro passo para quebrar esse ciclo não é lutar contra ele, não é usar a força de vontade para dizer nunca mais, porque a força de vontade habita na consciência, e essa batalha é travada no inconsciente. A força de vontade pode te ajudar a não ligar para a pessoa hoje, mas não vai impedir que você se sinta atraído por alguém exatamente igual a ela daqui a 6 meses. A verdadeira mudança começa com a coragem de olhar para dentro, com a coragem de parar de perguntar por que isso acontece comigo, e começar a perguntar o que dentro de mim está permitindo que isso aconteça. E se você quer mais histórias que tocam o coração e trazem soluções, já se inscreve no canal. Aqui sempre tem algo especial para você. A jornada para desvendar esses loops é um ato de arqueologia da alma. É cavar, camada por camada, as nossas próprias ruínas. É revisitar lugares que prometemos nunca mais voltar. E isso dói. Dói, porque nos obriga a tirar a culpa do outro e a assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Não a culpa, mas a responsabilidade. Culpa te paralisa. Responsabilidade te liberta. Assumir a responsabilidade é entender que, embora você não tenha tido culpa pelas feridas que te causaram na infância, você é o único responsável pela sua cura na vida adulta. Ninguém virá te salvar. Ninguém virá preencher o vazio que ficou. Essa tarefa é sua, e ela começa quando você decide parar de atuar e começar a lembrar. Freud dizia que aquilo que não é recordado é repetido em ato. Enquanto a dor estiver trancada e esquecida no porão do inconsciente, ela vai continuar a se manifestar como um comportamento, como um padrão, como um destino. Mas quando você traz essa dor para a luz da consciência, quando você a nomeia, quando você a sente e a acolhe, algo mágico acontece. Ela começa a perder o seu poder sobre você. Trazer a dor para a consciência significa olhar para as suas relações passadas e, em vez de apenas catalogar os erros do outro, tentar identificar o seu próprio papel na dinâmica. O que te atraiu naquela pessoa? Que parte sua se sentiu confortável naquela disfunção? Que necessidade sua estava sendo, ainda que de forma precária, atendida? Significa olhar para a sua história familiar não com ressentimento, mas com curiosidade. Qual era a dinâmica entre os seus pais? Como você aprendeu sobre o amor, sobre o valor, sobre o merecimento? Que mensagens silenciosas você absorveu? Talvez você tenha aprendido que o amor precisa ser conquistado com muito esforço, ou que você precisa ser perfeito para ser amado, ou que demonstrar vulnerabilidade é perigoso. Essas crenças não são verdades universais. Elas são apenas o mapa antigo que o seu inconsciente continua usando para navegar no mundo. E o que estamos propondo aqui é a coragem de desenhar um novo mapa. Esse processo não é rápido e não é fácil. Exige paciência, compaixão por si mesmo e, muitas vezes, a ajuda de um profissional, como um terapeuta, que pode funcionar como um guia nessa jornada. Um terapeuta pode te ajudar a enxergar os padrões que você não consegue ver, a conectar os pontos entre o seu passado e o seu presente, e a te dar as ferramentas para lidar com as emoções difíceis que vão emergir. É como aprender a falar um novo idioma.
o idioma do seu próprio coração. No começo é estranho, desconfortável. Você vai tropeçar. Você vai querer voltar para os velhos hábitos, para o conforto do sofrimento conhecido. Haverá dias em que você pensará que nada está mudando. Mas pouco a pouco, a consciência se expande. Você começa a notar os sinais mais cedo. Você conhece alguém e, em vez de se jogar de cabeça, você observa. Você percebe aquela sutil sensação de familiaridade e, em vez de interpretá-la como alma gêmea, você se pergunta: familiaridade com o quê? Com o amor saudável ou com a dor que eu já conheço? Você começa a identificar seus próprios gatilhos. Você percebe a sua vontade de agradar a todo custo e, em vez de ceder, você respira fundo e se pergunta: o que eu realmente quero agora? Você aprende a bancar o desconforto de colocar um limite, de dizer um não, de se priorizar. Cada pequena escolha consciente é uma vitória. Cada vez que você escolhe não entrar no loop, você enfraquece o poder dele. Você está, literalmente, reconfigurando as trilhas neurais do seu cérebro. Você está mostrando ao seu inconsciente que existe uma outra forma de viver. Uma forma onde o amor não é sinônimo de dor, onde a intimidade não é uma ameaça, onde você não precisa se diminuir para caber no mundo de alguém. Libertar-se do loop invisível não significa que você nunca mais vai sofrer ou cometer erros. Significa que o seu sofrimento não será mais uma repetição cega. Será um sofrimento que ensina, que aponta para algo que ainda precisa ser curado. Seus erros não serão mais uma condenação, mas uma oportunidade de aprendizado. Você para de ser um passageiro da sua própria vida, levado por correntes que você não entende, e se torna o capitão do seu barco. Você pode não controlar os ventos ou as marés, mas pode ajustar as velas. Você pode escolher a direção. A jornada de Freud para dentro da mente humana nos mostrou que somos seres muito mais profundos do que imaginamos. Somos um emaranhado de histórias, de memórias e de desejos que moldam cada passo que damos. Ignorar essa profundidade é viver na superfície, à mercê de forças que não controlamos. É viver uma vida reativa, apagando incêndios, tropeçando nos mesmos obstáculos, sem nunca entender por que a paisagem nunca muda. A verdadeira liberdade não está em negar o nosso passado ou em lutar contra as nossas feridas. Está em integrá-los, em entender que cada pedaço da nossa história, por mais doloroso que seja, faz parte de quem somos. A criança ferida dentro de você não precisa ser exilada. Ela precisa ser acolhida. Ela precisa ouvir de você, o adulto, aquilo que ela nunca ouviu. Eu vejo você. Eu sinto a sua dor. Você não está mais sozinho. Agora, eu cuido de você. Quando você faz as pazes com a sua própria história, o loop se quebra, porque a compulsão à repetição é, em sua essência, um grito por integração. É a parte ferida da sua alma tentando, desesperadamente, se reunir com o todo. Ao olhar para ela com amor e compreensão, você finalmente lhe dá o que ela sempre buscou, um lugar de pertencimento. E a partir desse momento, você não precisa mais repetir a dor. Você pode finalmente escolher o amor. Um amor que não te prende, mas que te liberta. Agora é com você. Escreve nos comentários o que mais te emocionou nessa história. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem de hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra Pulcast.